Olá, meu amigo, minha amiga roteira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota da Saúde. Hoje que a gente tem essa lembrança de uma data muito especial que ocorreu essa semana, que nós vamos falar neste episódio. Mas antes, gostaria de falar para vocês, relembrar para quem ainda não me conhece, que eu acho um pouco difícil, né? Já passaram tantos episódios aí. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e estamos aqui para apresentar esse podcast para vocês. Lembrando que você pode curtir em todas as nossas redes sociais, Instagram, no Spotify e também no YouTube. Dia 7 de abril, nós tivemos aí, né, celebramos uma data para nós que somos da área de saúde muito especial, que é o Dia Mundial da Saúde. Esse nosso bem mais precioso, né, que a gente gosta de defender, que ele é a base que sustenta todas as nossas atividades e a nossa rotina. Nós sabemos que você que é da área do transporte, principalmente você, meu amigo roteiro aí de trecho, meus amigos e amigas caminhoneiros e caminhoneiras, sabe os desafios de se cuidar da saúde. Para falar sobre saúde preventiva, ou melhor, saúde na estrada, prevenir hoje para garantir o amanhã, convido de novo minha amiga já, doutora Mayra Costa, já nem lembro, acho que é o terceiro, né, episódio que nós fazemos juntas, e nós vamos ter aí o prazer de ter esse bate-papo e trazer para vocês um pouquinho sobre essa questão prática da saúde preventiva, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes da importância, né, disso, e para começar, doutora, assim, eu nem vou já começar a defender a bandeira, mas assim, o que é saúde preventiva? O que diferencia o conceito de saúde preventiva do conceito de saúde como um todo? Oi, boa tarde, obrigada mais uma vez, né? Estar aqui na Rota da Saúde, com essa empresa, com a Garbuio, tá? É assim, a saúde preventiva, como o nome dá assim, prevenção. Então, você tende a fazer a que a gente chama medicina preventiva, saúde preventiva, justamente é um cuidado anterior, que isso hoje já se fala que você já pode fazer e deve fazer desde a primeira infância, né? Hoje já se fala até na gestação. Você já pode fazer o que você chama, né, dessa prevenção. Por quê? Porque muitas vezes hoje a medicina, e isso está voltando, e o Brasil é espetacular, né, nessa questão, né? Mas quando você fala em medicina, você só pensa em remédio, tratamento ou exames e internação e hospital. Não, vai muito mais além disso, é o antes. É justamente isso, é evitar que a pessoa, né, que o indivíduo, ele precise usar remédio, ele precise do hospital, ele precise fazer exames, que esse cuidado ele seja anterior a isso, né? Por isso a prevenção, né? Então tem muitas doenças, ou pelo menos se você não previne totalmente, mas você previne as complicações, né? Você quer ver duas, posso já dar os exemplos assim? Duas doenças tão comuns, né? Como a hipertensão, a pressão alta e o diabetes. Né? Às vezes o indivíduo não tem, porque somente o diabetes tipo 2 é familiar, o tipo 1 também, né? E a hipertensão primária também, o indivíduo ele vai ter, ele herdou, né? A gente brinca que herdou, mas ele pode, diante da medicina preventiva, fazendo prevenção com a dieta, com o remédio adequado, com a atividade física, né? Mantendo peso, sono, tudo direitinho, fazendo seus exames anuais, aquilo que tem que ser feito, ele com certeza ele pode evitar complicações que a hipertensão ou o diabetes pode ter. Como? Acidente vascular cerebral, infarto, problemas renais, aquelas coisas de amputação, né, do diabetes, infecções generalizadas. Então, ou seja, quando você previne, mesmo que você tenha a doença, mesmo você já sendo portador de determinada doença, você mesmo assim, você pode continuar fazendo a prevenção, porque você previne as complicações. E até fazendo reforçando isso que a doutora está falando, né? Eu peguei uma colinha aqui que fala assim, que a saúde no Brasil é marcada por predominância do SUS, que, como eu falei antes, sou defensora mesmo, quem conhece sabe como que, assim, apesar de todas as dificuldades que nós temos, né, é o único lugar do mundo que tem um sistema único de saúde dessa forma, né? Então, assim, tem aproximadamente 89
4% da população faz uso do SUS, né? E desafios como a cobertura básica ainda deixa a desejar, né? Apenas 34% da população às vezes acaba sendo assistida porque procura a prevenção. Geralmente ela vai procurar o tratamento, né? E aí tem essa questão justamente das doenças crônicas, né? Da importância que tem, que hoje quando a gente fala de saúde preventiva, a gente está falando muito dessas comorbidades, que é uma palavra Sim. que está aí, né, no Chegando, né? Mas assim, eu sei que a doutora atende bastante, né, a população, e dentre dessa. Eu tenho duas perguntas. Uma da fala que você fez aqui me despertou aqui uma curiosidade pessoal, mas uma que eu tenho que perguntar assim. Já fiz antes, para fazer de novo. A população de motorista, né, ela tem características assim. Como que a gente pode fazer, talvez de prática, para tentar ter essa prevenção, dadas as características da profissão? Às vezes estão longe, a que a gente estava falando da alimentação, existe alguma forma assim que eles, ou algum recurso Sim, prático? a gente acredita que assim, no dia a dia nosso, em especial, né, eu tenho certeza que os motoristas, eles têm um dia a dia muito corrido, né? Aquela história de horário, muitas horas de estrada, na mesma posição, na mesma postura, ter que parar, dormir, entre aspas, em qualquer lugar, comer em qualquer lugar, né? Mas a gente ouve, e há um certo investimento, não sei o quanto isso Uhum. tem avançado nas estradas, né? De ter locais para acolher o motorista, até às vezes tem campanhas, né? Onde ele Uhum. pode fazer vacina, fazer determinados exames. Então, o que é que a gente pode dizer? Que daquele período que ele está trabalhando, mesmo assim, ele escolha um lugar, pelo menos o mais adequado possível na comida, né? Por exemplo, vai comer uma carne gorda? Não, selecione, entendeu? Dentro daquele dia a dia Dentro da dele, da possibilidade, né? possibilidade, vou comer um salgado, frito ou assado, como assado, né? Minimize, né, os Isso, vai problemas. exatamente. Eu vou usar o açúcar, o refrigerante. Eu vou tomar um refrigerante. Não, toma uma água, toma um suco natural, não escolha o açúcar, né? Não saia dizendo que vai tudo é com açúcar, tira o açúcar. Então tem coisas que se você adquirir novos hábitos, por mais corrido que seja, mas é o que eu digo, é você criar novos hábitos, né? Você chega, imagina, se ele para a carreta numa churrascaria e aí vai comer bem, tá, come, mas assim, come a salada também, entendeu? Né? Come a carne mais magra, sabe? Depois, não come a sobremesa, esquece o açúcar, tá? Então, assim, são coisas que do dia a dia, se você cria isso como hábito, você tira os excessos, você pode ter certeza que até perder peso você perde. Né? Isso começa o quê? Da própria. Não é uma dieta, mas você consegue balancear uma refeição. Né? Fazendo escolhas, é o que eu digo, eu vou comer um pastel. Não, come uma esfirra que é assada, sabe? São escolhas que você não deixar o olho falar por você, né? Uhum. O olho não ser seu estômago. Então, isso é uma das coisas. Dormir. Nossa, eu posso dormir meia horinha a mais? Então, durma meia horinha a Vai fazer mais. diferença. Vai fazer a diferença, né? E quando eu volto para casa? Quando eu volto para casa, sabe que se eu vou ficar, não sei a rotina, eu vou ficar 5 dias em casa, dependendo da época do ano, já programa aqueles 5 dias que você pode ir fazer um exame, que você pode ir ao médico, né? Que seja isso uma vez por ano. Você sabe que seu dia a dia é corrido, que a sua vida já é sob estresse, que você já não tem um sono tão adequado. Uhum. Então, quando você vai para casa, já tenha programado por uma vez por ano, que você pode fazer exames, que você pode fazer uma consulta ao médico, que você pode dormir adequadamente ou fazer um lazer. Nossa, não sei se 5 dias eu vou para casa, eu vou no cinema, eu vou ficar lá deitado, não vou fazer nada. Sabe? É adquirir novos hábitos, mesmo que seja em pouco tempo. Aquele hábito bom para você. E você falando, existe uma característica muito grande da profissão também, que aí entra a questão do papel da família, né? Você falou do tempo fora de casa, então muitas vezes eles ficam muito tempo fora de casa, tiram os dias de folga e vai para casa.
E aí tem aquela rotina de casa para fazer, né? Então, até isso, o motorista tem que ter essa compreensão da família de que ele precisa desse momento de Sim, adaptação. sim. A gente sabe que o corpo demora um tempinho ali para Às vezes se adaptar a relaxar. um novo, entre aspas, um fuso horário, um novo horário, né? Tem gente que trabalha só à noite, aí chega de dia e não sabe dormir, ou o contrário, né? Chega em É. casa à noite. Então, assim, é tentar, né, criar, e isso é cerebral, porque você começa, eu digo assim, às vezes a gente tem que aprender a enganar o cérebro. Né? Porque senão o cérebro está rotina, então o cérebro vai obedecer aquela Tá rotina, acostumado. acostumado. Então, às vezes, você tem que aprender a enganar o cérebro para você melhorar, ter alguma melhora nos seus hábitos. Né? Isso vai para o alimento, isso vai para o sono, né? Isso vai para uma atividade física, mas assim, é você criar o hábito. E existe mesmo uma relação entre as pessoas que o cronotipo é, né, que é o relógio É biológico, vamos dizer biológico. assim. A maioria do ser humano é matutino, Uhum. diurno, vamos dizer assim. Quem trabalha à noite, existe mesmo uma relação entre o trabalhar à noite com a obesidade ou ganho de peso? Ou é mito? Não, não é assim. É se o indivíduo, é aí que está a rotina. Se ele transforma isso, tá? Por exemplo, eu trabalho toda noite, tá? Eu não durmo à noite, mas eu chego em casa, eu tenho a rotina, aí eu chego em casa, eu tomo meu banho, eu vou dormir, o café da manhã, vou chamar de adequado, eu acordo para almoçar, né? O problema é que quem muitas vezes trabalha à noite, a rotina dele do dia é de qualquer jeito, ele come qualquer coisa, ele, às vezes ele até não dorme, vai dormir um pouquinho mais tarde, porque ele perde o sono, chega em casa esperta. Então, essa falta de rotina e o estresse do não dormir direito, isso leva a engordar. Isso leva a Hum, engordar. Então, o que eu digo, não é só por trabalhar à noite, porque de repente você é a acostuma rotina. o seu cérebro. Não, o meu horário de dormir é de 6 da manhã às 2 da tarde. Então, se você cria esse bom hábito, então o cérebro vai acostumar com isso, desde que essa hora você durma adequadamente, que a sua refeição seja feita naquela hora. Aí o cérebro acostuma, o horário de dormir é esse, o horário de almoçar é esse, o horário de ir no banheiro é esse. Até isso o cérebro acostuma quando você cria aquele hábito de tal hora eu vou no banheiro. Hum. Né? Então, assim, uma questão. Agora, quando você não coloca esse hábito, você faz de qualquer jeito. Então, tem dia que você chega em casa às 7 da manhã, aí vai você tomar um café para ir descansar. Não, você já come como se fosse o almoço, porque você quer ir dormir, aí acorda às 5 horas da tarde. Então, você fez uma refeição praticamente. E vai saber como foi, né? Se Como não foi foi? aquela Exatamente. montanha, aquela Exatamente. Então, coisa. você acaba fazendo uma refeição. Aí, quando é mais tarde, você acorda. Eu comi um pão, comi qualquer coisa. Então, quer dizer, entre aspas, você só fez uma refeição, entre aspas, adequada. Porque depois você comeu um pão, ou não comeu mais nada, ou fez um lanche, uma coisa, né, Exato. engordativa, né? Então, quer dizer, ou seja, diante daquele horário que ele já não é rotineiro para a gente de uma forma geral, mas você colocar uma rotina, entre aspas, o mais saudável possível. É um esforço maior, eu admito isso, entendeu? Mas Uhum. você colocar essa rotina. Então, vocês que estão escutando aí a gente, meus amigos roteiros que trabalham à noite, fica a dica aí de adotar essa rotina para não interferir mais ainda na saúde, O né? que puder, né? Tem pessoas que se adaptam muito bem. Uhum. O ruim que eu acho é quando a pessoa troca isso. Uma semana trabalha tal hora, uma Ah, semana não trabalha. tem a rotina, justamente. E isso é muito ruim. Porque é o que eu digo, quando o cérebro está acostumando, você troca de novo. Aí quando Ah, você está acostumando, você troca de novo. Quando você está acostumando, você troca de novo. Isso aí é ruim, eu digo, você bagunça. Porque aí você isso não só bagunça a questão do sono, como você bagunça até o horário da alimentação. Né? Aquela hora de você desligar, naquela hora de repousar realmente. Porque quando está acostumando, aí você muda de novo. Isso, para mim, é assim, é prejudicial. o prejudicial. Bom, você falou três, vamos dizer assim, comorbidades aí que, quando fala, me preocupa bastante, que é a hipertensão e a diabetes, principalmente a hipertensão. Falo sem sombras de dúvidas, assim, que mais da metade dos motoristas, estou falando só da Garbur, não, estou falando em geral, Geral. Uhum. tem hipertensão ou Desenvolve. desenvolve justamente por conta muitas Isso. vezes, né, da Do rotina, do estresse, do estresse. sono, da alimentação inadequada
E às vezes ele ganha, né? Porque em termos de hipertensão é uma coisa bem familiar, uma coisa Sim. estatisticamente é alto, né? Um índice de pessoas hipertensas, né? Então, ou você ganha, ou adquire ela diante de situações, né, que você não faz adequadamente com você mesmo. E assim, doutora, eu queria fazer onde entra a Uhum. pergunta pessoal que está fora do nosso roteiro. Se puder responder, eu Sim. agradeço, mas assim, não estou querendo alarmar nem assustar ninguém, mas gerar reflexão. Eu não sei se existe algum dado hoje estatístico sobre isso, mas eu percebi próximo a mim, recentemente, teve 3 casos, e me assustou bastante, de pessoas jovens, abre aspas, que a gente não sabe, saudáveis, que tiveram um infarto fulminante e foi, né, infelizmente. E aí, isso me assustou muito, eu comecei a conversar com algumas pessoas e, nossa, eu também conheci uma pessoa que tinha 40 anos, tinha 35 anos e teve... O que está acontecendo? O que pode estar acontecendo? Porque é assustador e a gente tem um público alto nessa... Sim, eu digo isso não está acontecendo sobre vários aspectos. Eu digo assim, as coisas estão se adiantando, é como se todo mundo... o estresse é um grande causador disso, né? Alimentação também, tá? A forma da gente se alimentar, o estresse, isso são os mais causadores. Eu digo assim, não só na questão do infarto que a gente vê, o estilo de vida, né? Que aí vem o estresse, o estilo de vida, a alimentação inadequada, o sono, o sedentarismo, o sono inadequado. Então, tudo isso são fatores de risco, tá? Porque, por exemplo, hoje o Brasil já é um dos países que mais tem criança obesa. Não parece contraditório? Né? Não parece contraditório, mas é. Os Estados Unidos, a obesidade é uma epidemia. Por quê? Por causa do estilo de vida, de alimentação. Né? E olha que a gente vê, muito hoje já se fala em atividade física, se você sai de manhã cedo, você vê as pessoas caminhando e correndo nas rotatórias, nas pistas, a gente vê academias cheias, mas mesmo assim parece não ser suficiente. E isso você leva para o hábito alimentar, quando você fala, hoje, por exemplo, quando eu entrei na medicina, eu tenho 35 de formado com mais 6 de faculdade. Quando eu entrei, você não falava de câncer de mama, uma mulher com 30 anos de idade, hoje você vê. Lógico que não é a maioria, mas você vê. É mais frequente do que a gente imaginava. Então, por que o Ministério da Saúde, hoje, a questão da mamografia, antes só era a partir dos 50, agora já é a partir dos 40? Por causa disso. Né? Você não via um câncer de colo de intestino antes dos 50, 60 anos de idade. Hoje você vê com 30 e poucos anos de idade, 40 anos, pessoas com câncer de colo. Porque aí vem a questão do estilo de vida, alimentação, tabagismo, uso de drogas, sedentarismo, alcoolismo, né? Isso muitas das vezes está dentro do quê? Do estilo de vida da pessoa. E ainda tem, aí é o que eu digo, o único que a gente não pode tirar, melhorar, é a genética. Essa a gente não arranca da gente, né? Então, aí além de tudo, se você ainda tem genética, ou seja, nossa, meu pai teve tumor de intestino, então eu vou ter que ter cuidado, vou ter que mudar meus hábitos, eu vou ter que fazer exame a cada 1 ou 2 anos, né? Aí piora. Nossa, minha mãe, meu pai, meu avô teve infarto, minha avó teve AVC, a minha mãe tem hipertensa, opa! Então eu já, a partir dessa genética, eu já tenho que ter um cuidado. E o estilo de vida, mais ainda, que é o que você pode melhorar. A genética você não melhora, né? Tá com você. Mas o estilo de vida é onde cabe a gente melhorar. E é assustador, né, quando a gente para refletir, porque a expectativa de vida está aumentando e, ao mesmo tempo, as doenças que antes eram tidas por pessoas melhores está diminuindo. Então, assim, está tendo uma balança meio desequilibrada. Porque, assim, a medicina vem evoluindo. Né? Por mais que a gente veja assim, essa balança, assim, entre aspas, não equilibrada, mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas querendo voltar ao estilo antigo. Eu brinco, isso é uma percepção minha, tá? Quando você fala em comida vegana, quando você fala no vegetariano, então assim, dá a sensação de que as pessoas querendo voltar à vida do sítio, sabe? Aquela comida do sítio, aquela comida mais saudável, mais natural. Então é como se a pessoa quisesse voltar.
né? Nesse sentido. Por que que a pessoa, nossa, quem morava em sítio, o vozinho vivia mais e tudo. Por quê? Porque dormia melhor, ia dormir cedo, ia dormir quando estivesse escurecendo, aí vem os hormônios, funciona a melatonina, ele acorda cedinho, aí o cortisol funciona de uma forma, tudo ia no ritmo biológico, né? No ritmo, vamos dizer, natural, da natureza. Aí hoje a gente se perde nisso. Ao mesmo tempo, a medicina, do ponto de vista da tecnologia, até com as medicações, com exames, que você faz também os exames preventivos, as cirurgias, né? Então, o tratamento e a parte da tecnologia, o avanço, isso, por outro lado, melhorou. Né? Então, quer dizer, então, ou seja, você tem, mesmo que você adquira a doença, eu sei que eu tenho isso. Então, os remédios são melhores, né? São remédios, vamos dizer, entre aspas, mais modernos, mais eficazes, né? Se você tiver um cuidado a mais, então você consegue levar aquela doença controlada, né? Se tiver que fazer uma cirurgia, a cirurgia já melhorou, você fala de cirurgia robótica. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, houve uma modernização, uma melhora nisso aí. Então, assim, ou seja, há uma longevidade, então você tem mais tratamento, com isso você também vive mais. Mas eu acho que hoje, por mais que a gente, né, tenha essa questão, eu acho que as pessoas estão tendendo a se cuidar melhor. Que aí entra no que a gente está falando, né? Que nessa questão da prevenção, né? Isso. A gente, foi isso o tempo, assim, que a gente, existe, todo mundo conhece o termo roleta russa, né? Que a gente fazia com a saúde da gente isso, né? Você deixava ao acaso e seja... Não, a gente ainda escuta muito. Ah, não, porque quem procura acha. Meu filho, se achou é porque você tinha, e aí você pode tratar, não encontrar a doença avançada. Ah, não, nem vou fazer, nem imagina, se eu for no nem médico... fala esse nome, nem fala. Não, porque senão quem procura acha, não. Né? E o quê? Você fazer o seu check-up anual, se eu tiver história familiar, aí se eu tenho história familiar de diabetes, então eu sei que eu tenho que me preocupar mais com diabetes, então eu tenho que fazer meu exame, eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que, vamos dizer, emagrecer, ou pelo menos não, né, não ficar no sobrepeso. Então, se você já sabe, então você começa a ter os cuidados melhores e maiores. Né? Então, isso também faz parte da prevenção. Atividade física, esse lance, eu acho tão bonitinho que você vê essas academias. Por que surgiu a ideia dessas academias ao ar livre? Porque as pessoas começaram a despertar. Né? A questão, quando você vê as academias lotadas, que é a hora do rush da academia, é de 6 às 8 da manhã, hora do almoço, e de 5 às 7 da noite, é a hora do rush de academia. Por quê? Porque as pessoas vão antes de ir para o trabalho, ou quando vêm do trabalho, ou na hora do almoço. Então, você vê que está tendo essa preocupação, né, das pessoas se cuidarem mais. Ai, que bom. E assim, e quando a gente fala de motorista, dito tudo isso, só para a gente detalhar para eles, assim, que sinais eles não podem ignorar? Que eles podem olhar e falar assim, opa, além da, né, a gente deu o exemplo da alimentação, que a gente pode falar assim, opa, isso aqui eu vou ficar atento. A genética é uma delas, lógico, acho que todo mundo é capaz, assim, de perceber isso, pô, minha mãe teve meu pai isso, teve, meu pai, meu avô, meu irmão. O que mais? Os sinais clínicos, por exemplo, você olhar para você, né? Você vê que você está com aspecto cansado, você está com dor no corpo, você sempre está cansado, você engordou muito, né? Aí, se você fuma, como é que eu posso parar de fumar? Eu já ouvi falar que o tabagismo não é legal. Aí eu tenho diabetes, mais tabagismo, aí eu tô acima do peso, aí eu desenvolvo hipertensão, aí você vai somando os fatores de risco. Então, isso são alertas de você ter essa noção. É consultar o clínico, o clínico geral, para ele ver. Às vezes você já mediu para... Ai, doutora, nem essa pressão, nunca medi. Eu já peguei paciente no consultório de neurologia, né? Nem clínico, que nunca mediu a pressão. Ah, nossa, eu acho que eu medi a pressão tem uns 2 anos. Falei, gente, como é que você não mediu a pressão? Tem 2 anos. E às vezes a pessoa está hipertenso e ela não sente nada. Né? Então, medir a pressão. Aí, como assim, voltando à história familiar, que ela é bem importante. Se eu tenho história familiar, então eu vou me atentar a determinada aquele tipo de doença. E no clínico, para fazer aquele que a gente fala, aquele check-up básico do colesterol, da glicemia, do hemograma. Né? Se eu tenho dor no corpo, se eu tenho ácido úrico. Às vezes o ácido úrico você pode provocar problemas renais por causa do ácido úrico. E você nunca dosou ácido úrico na vida. Você acha que é ácido úrico se você tiver com o pé rachado. Não, você pode não sentir nada.
Né? Então, assim, existe aquele check-up básico que você consultando o clínico, né? Que é a medicina básica, preventiva básica, que é o clínico geral, é ali na unidade básica de saúde, que você pode fazer isso, um eletrocardiograma, né? Um raio-x de tórax. Então, existe aqueles exames básicos, né? De um check-up básico que você dá para você fazer anual. Aí eu volto a dizer, e se você tem história familiar de determinadas coisas, determinadas doenças na família, aí você tem que prestar mais atenção. E eu vou fazer um gancho nisso, você está falando o nome dos exames, e tem algo que a gente faz na empresa que funcionário, muitas vezes, em geral, acha que é bobeira, e que tem grande parte desses exames, que é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é periódico, que é anual. Sim. Então, muitas vezes a gente recebe da clínica da medicina ocupacional falando assim, olha, tal funcionário precisa ir no cardiologista. Isso. Então, ele já identificou ali alguma coisa, exatamente. Então, aquilo também que é prevenção. Sim, porque, por exemplo, mas eu não tenho pressão alta, imagina, eu não sinto nada. Você pode não sentir nada. Sinalizando, né? Mas você pode, aí você vai no médico, vai fazer aquela prevenção rotineira da empresa, aí detecta a pressão está 15/10. Opa, não está legal. Procura medir de novo toda vez, né? Vai fazer um controle, vamos fazer os exames, entendeu? Então, às vezes, ausculta. De repente, você ausculta o sopro. Você tem sopro? Eu não sei, eu nunca vi. Tem um sopro, então você tem que fazer. E ausculta uma arritmia. De vez em quando eu tenho umas tonturas, quando eu levanto, um mal-estar, né? Coisa. Pode ser uma arritmia e você nunca fez um eletro, você nunca, o clínico, você nunca foi para auscultar teu coração. De repente você tem uma arritmia, né? Não sabe. Uma sudor, entendeu? Então, às vezes, são sintomas, às vezes, básicos, né? Mas que você nunca teve, começou a ter, então você não pode ignorar. Né? Pô, eu nunca tinha dor de cabeça. Eu estou tendo dor de cabeça todo dia, um mal-estar, né? Uma coisa, nossa, uma tontura. Opa, peraí, então vamos ver a causa. Pode ser só estresse? Pode ser só estresse. Mas o estresse, mesmo sendo só o estresse, você tem que minimizar ele da melhor forma possível. Porque o estresse também é fator de risco para muitas doenças. Né? Então, assim, dentro de toda a nossa rotina louca que a gente tenha, e o que eu digo, a gente tem que trabalhar, não tem jeito, não tem jeito, tem que acordar cedo, se eles vão pegar a estrada, tem que dirigir, tem que fazer, é o trabalho. Então, mas dentro mesmo dessa rotina louca, né, de uma rotina que não é rotina, você tem que ter o olhar que você precisa ter certos, ou pelo menos cuidados mínimos, mas que você tem. E assim, você falou, né, do estresse e dos sintomas físicos, né? A neurologia anda muito de mãos dadas, né, com a psicologia também, e com a psiquiatria e tudo mais. E como é difícil, né? Como é difícil a gente conseguir conscientizar as pessoas com relação à prevenção da saúde mental. Porque o estresse meio que ficou mais normativo, né? Parece que hoje é bonito ser estressado. Isso. Não, tem criança que nossa, eu tô estressada. Porque menino, você não tem nem, sabe, não saiu nem das fraldas ainda. Já tá estressado, né? Então... virou uma coisa assim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, não tem? Com essas normatizações, porque é uma profissão que estressa, é uma tensão constante. Então, assim, é um estresse da profissão administrável, é até muito essencial para que eles estejam alertas, mas assim, quando que isso está virando patológico, né? Nós do transporte, com toda essa coisa que está acontecendo no mundo, o estresse está também no corporativo, né? Então, assim, as pessoas estão tendo que abastecer e o mundo numa crise geral. Né? Então, assim... Como, né, que a gente consegue dar essa... Não, administrar tudo isso não é fácil. Graças a Deus, eu acho que hoje se fala muito mais nisso. Né? Se fala muito mais na questão da saúde mental, se fala muito na ansiedade, se fala muito da depressão, porque o primeiro lugar é para deixar de ser tabu. Exato. Né? Para deixar das pessoas ser... Isso é frescura, imagina, tá com dor do corpo, que é isso? Imagina, que nada, isso aí passa. Não, as pessoas elas não podem ter essa, como é que se diz, como é que eu posso subestimar,
né? Você não pode subestimar determinados sintomas. Pensamento, às vezes o paciente ele era tão, né, ele era tão ativo, sempre bem-humorado, sempre estava ali disposto. De repente aquela pessoa está calada, não quer saber, está desanimado, perde dia de trabalho, né? Está com dor. Eu fui no médico, minha pressão deu um pouquinho alta. Eu não estou dormindo direito. Não, eu como, mas não estou comendo bem, mas eu engordei. Então, assim, se você for somando, sabe? Aquela pessoa muda, você fala, opa, peraí. Né? Então, às vezes, são sinais de alerta que, às vezes, a própria pessoa ela não percebe. Né? Porque para ela está tudo bem, ela entra, engata primeiro e vai. E, às vezes, ela não percebe essas modificações no organismo dela, na rotina dela, no sono, né? Na alimentação. Às vezes, ela não percebe. Quem percebe é o colega de trabalho, né, na empresa, a família. Nossa, doutor, ele está tão mal-humorado. Nossa, ele não dorme não, doutora, dorme não. Eu vejo ele levantar, vai 10 vezes no banheiro à noite, não dorme bem não. Não, ele chega, deita no sofá e depois cochila ali, ronca, nem janta direito e levanta 10 vezes por noite. Mas a pessoa não percebeu. Para ela tá normal, né? Não, eu como, sim, faz que você come. Comi um pão e tá bom. Não, esse pão, não, comi um pão, tá bom. Aí fui dormir, tá bom. Né? Então, às vezes, a própria pessoa ela não percebe modificações com ela mesma, no humor. Nossa, doutor, ele está tão irritado. Nossa, doutor, ninguém aguenta mais ele, não. Está irritado, mudou. Eu vejo ele tomando remédio para dor de cabeça. Ele não era de tomar remédio para dor de cabeça, mas eu vejo ele acabou com a cartela de Novalgina, porque ele está tendo muita dor de cabeça. E para a pessoa, para ele, né? Eu estou dando exemplo, mas pensando mais na figura do homem, vamos dizer, o motorista, vamos dizer assim. Né? Ele não percebeu. Ele não deu conta. Então, ele está dor de cabeça, ele toma um remédio. Dor de cabeça, toma um remédio. Dor de cabeça, toma um remédio. Come qualquer coisa, dorme de qualquer jeito. Então, para ele entra naquela rotina inadequada. Com relação a isso, né, eu tenho um conselho para dar. Então, assim, atenção às chatices dos outros. Né? Quando a gente fica assim, nossa, todo um povo chato, que pessoa chata, tem mais de 3 pessoas sendo chato e te falando uma coisa, você tá irritado demais, você tá de mau humor, o que tá acontecendo? É a esposa, é o colega de trabalho, alguém? Gente, fica atento, porque tem alguma coisa que alterada. pode ter alguma coisa por trás. Às vezes um problema de saúde, algum problema em casa, que você não está conseguindo administrar, está te afetando. E aí você muda o seu humor. Então você leva isso para o trabalho, sem querer, porque você é normal, é um sentimento. Né? Aí o outro, nossa, tá tão chato, imagina. Não, mas será que está acontecendo alguma coisa? Será que está passando por algum problema? O que a gente pode tentar ajudar? Sim. Né? Então, assim, às vezes escutar o outro no trabalho, isso ajuda. Também faz parte. Você pode não resolver o problema para ele, vamos dizer assim, mas o escutar, o dar uma sugestão, né? Por exemplo, o RH da empresa, às vezes se colocar à disposição naquilo, porque às vezes, doutora, mas minha mulher talvez não conseguiu o exame para ela, ele vai trabalhar, vai dirigir, sabendo que a mulher está precisando do exame. Sabe que às vezes o RH, o serviço social da empresa, enquanto ele está viajando, trabalhando, não pode dar um suporte, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que você tem que abrir o leque e tentar encontrar, entre aspas, as melhores soluções, ou amenizar alguma coisa. A parte da assistência é muito importante, né? Eu ia falar justamente disso, da questão do papel da empresa, né? Que a gente fala muito, né, da prevenção. Existe o ecossistema, né, da saúde dentro de uma empresa, então ela vai muito além do plano de saúde quando é ofertado, né? Que o plano de saúde ele é para ser preventivo, não é para você ir só na emergência, não. Exato. Pelo contrário, é para você fazer o seu check-up, né? Que você precisa, os acompanhamentos. Fazer seus cuidados, né? Mas existe tantas ações que são feitas, né? Que fazem parte de um ecossistema de saúde preventiva, como a gente tem parceria com o Sistema S, com o SESC Senat, que oferece inclusive de atendimento psicológico muito bacana. Legal. Tem o próprio SUS, tem internamente CIPATs, DDS, campanhas, o próprio podcast que leva a orientação. Então, assim, a empresa ela tem que ter... Ela tenta abordar todas em todas as situações, e todos os níveis, vamos dizer assim, né? Eu abordo aqui, quem não escutou aqui, escuta aqui, né? Tentar levar de qualquer forma para o funcionário. Porque assim, o empresário hoje ele tem que ter a consciência de que
o colaborador, vamos dizer assim, saudável, ele é mais feliz. Com certeza. Menos preocupado. Isso, e ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais. É fato. E isso é a sustentabilidade da empresa. Sim, sim. Né? Então, sim, assim, é a produção. Não que a gente queira que as pessoas fiquem saudáveis para produzir. Mas, assim, é uma máquina. Sim, né? sim. E, assim, quem não precisa do trabalho e quem não precisa estar bem no trabalho. Então, assim, por isso que a gente trouxe essa proposta, né, de falar nesse mês, né, da saúde, que o mundo inteiro fala sobre saúde, para sempre estar trazendo aí essas reflexões à tona. Às vezes a gente fala muito de certas doenças, né, porque são do meio, que estão ali sempre, né, presentes, principalmente na vida do brasileiro, mas que a gente, como, vamos dizer assim, agentes de saúde, tem que ter o compromisso, inclusive social, né, de estar sempre falando. Para todo. Você quer ver uma coisa? Por que surgiram as grandes campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul? Né? Porque justamente é só em Outubro Rosa que eu faço mamografia? Não, mas é uma forma de chamar a atenção das mulheres perderem o tabu, perderem a vergonha, saber que todo ano... Então, hoje isso, quando falo Outubro Rosa, acho que 90% das mulheres sabe que está falando de câncer de mama e que ela tem que fazer a mamografia. O homem, no Novembro Azul, assim mesmo que você fala, já é briga. Uma vez a gente levou um colega nosso para falar numa empresa. Eu falei, não, eu não vou falar, que eu sei que o preconceito é muito grande, né? Então, levei um amigo nosso para falar e ele brincou né? E os homens, você via que tinha uma vergonha, mistura de piada, um rio, um olhava para o outro, né? Que ainda existe muito preconceito. Sim. Mas é uma forma que é dar palestra, de ver, que você pode identificar, que você pode fazer a prevenção. Né? Você imagina, você como homem, 60 anos, 50 e poucos anos, vida produtiva, você nunca fez um PSA, você nunca foi no urologista, mas teu pai teve câncer de próstata. E você nunca fez. Aí, de repente, você sente uma dor na coluna, você vai ver uma metástase óssea. Aí você nunca foi no urologista, você nunca fez um PSA. Olha só. Você com 50 e poucos anos. Né? Então, o que é isso? Você está falando de prevenção. Né? Você está falando de prevenção. Então, o Novembro Azul é nessa coisa assim do alerta. Eu posso não fazer em novembro, mas eu fiz em setembro, eu faço em dezembro, uma vez por ano eu faço, uma vez por ano eu tiro a vergonha, mas eu vou no urologista. Né? Então, assim, para você... não, mas se eu for, procura, acha, filho, acha, deixa achar, porque achar você cuida. Agora, se você não acha, e quando acha, você já acha numa forma que, às vezes, nem tem mais tratamento, olha o quanto você vai sofrer, a tua família vai sofrer, você vai deixar de trabalhar, você vai depender do INSS, da Previdência Social, sabe o quanto isso é desgastante? Olha que guinada pro ruim pode dar na tua vida. Isso que a gente nem tá... É o refletir, né? É a mesma coisa do AVC. Você nunca mediu a pressão, você não cuida da dieta, você não cuida do diabetes, você não sabe nem se você tem colesterol alto ou se você não tem, aí de repente você tem um AVC. Você fica acamado. Olha aí. E você é o provedor da família. Só você trabalhava. Você tem 50 e poucos anos. Você tem 60 anos. E aí? Né? Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que chamar as pessoas. Lógico, eu sempre fiz tudo certinho assim mesmo tive? Sim, pode acontecer, pode, lógico que pode acontecer. Mas é o que eu digo, mas pelo menos você evita a maioria, ou pelo menos você tenta evitar as piores complicações. Agora, se você não previne nada, a chance de você ter a doença de uma forma mais grave é muito grande. Bom, doutor, estamos terminando, infelizmente, mas eu gostaria de... Acho que você já falou praticamente tudo, mas eu até estou olhando aqui para não trazer essa mensagem final. Muita gente... Inclusive, nós, muitas vezes, né, minha mãe essa hora vai ver e fala assim, fala assim, não tenho tempo para cuidar da minha saúde.
O que falar nessa situação? Não, você já falou, sua fala anterior já deu uma boa eu digo assim, o médico é muito ruim nisso, sabia? Porque ele cuida de todo mundo e ele não tira tempo. O médico é muito ruim nisso. Mas assim, eu digo que eu tirei um pouco isso para mim, tá? Quando você começa, sabe assim, quando isso pegou para mim, para o meu marido, quando a gente começou a ver colega adoecer. Aí você fala, nossa senhora, fulano infartou, nossa, fulano teve isso, fulano operou de não sei do que. Você fala, opa, peraí, eu tenho que me cuidar. Então a gente voltou para a academia, meu marido perdeu peso, o Inácio é diabético, o Inácio perdeu quase 50 quilos, né? Se redescobriu no esporte, faz jiu-jitsu, eu vou para minha academia, vou para lá, vou para cá, mas eu tento fazer pelo menos 3 vezes por semana academia, perdi peso, né? Eu acho que aquilo que eu não posso tirar, eu não vou conseguir tirar. Por exemplo, o estresse da minha profissão, eu tenho que atender paciente, tenho que fazer recado, tenho que ler mensagem, é um estresse que eu não vou conseguir tirar, que faz parte daquela minha rotina de trabalho. Mas o que eu posso melhorar? Aí, por exemplo, eu levo marmitinha para o consultório, eu não vou comer um salgado, eu não vou comer um lanche, aí eu levo minha marmitinha, né? Eu levo alguma coisa mais... De manhã eu paro e tomo meu café da manhã certinho, aí eu não fumo, eu não bebo, eu tento... às vezes a pessoa fala, o meu filho fala, tem o dia do lixo, que você come, entre aspas, qualquer coisa. Mas no meu dia a dia eu falo, não vou comer isso aqui não, isso aqui tá muito gorduroso, não, isso aqui não. Então você já coloca, não, deixa eu levar minha marmitinha, né? A minha comidinha de casa, meu arrozinho, meu feijão, meu bife, meu ovo cozido. Então assim, foram novos hábitos que a gente conseguiu melhorar para a gente mesmo. Por exemplo, aí o check-up, o Inácio, um fica cobrando o outro. Você já fez seus exames? Ontem eu fui na ginecologista, falei, dá um revertério. Até aí, tô com as receitas no carro, fica ali, do lado aqui, porque aí eu vou passar na farmácia, eu vou comprar, vou marcar o ultrassom da mama, entendeu? E você se policiar, que você vai fazer. Lá em cima da mesa da sala. Quer saber se a mesa tá arrumada? Tá lá meus exames, que eu cheguei, porque se eu guardar, eu vou esquecer. Né? Então tá lá em cima da mesa, eu guardei ali a audiometria, então isso aqui eu vou marcar com o otorrino, esse aqui eu vou marcar com o uro, eu olho pro papel, tá ali. Então, é assim, é uma forma de eu me policiar que é para mim mesmo, né? Que é para mim mesmo. E isso eu digo, você começa a adquirir, pensar um pouquinho em você. Puta, esse ano, então, nossa, a gente tá em janeiro, ainda não fiz os exames de sangue, tem que fazer. Então, eu não fiz, fevereiro, março. Não, agora não passa, já estou com os pedidos dentro do carro. Entendeu? Então, assim, você começar a adquirir para você, né? Não esperar você adoecer para ir procurar. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que ir assim. E se você. Mas eu cuido da minha mãe, eu cuido dos meus filhos. Mas você só cuida se você estiver bem. Exato. Né? E você só vai poder cuidar se você adoecer, Deus o livre, ficar né, sem condições, como é que você vai cuidar? Mas todo dia eu fico com meus netos, a minha filha vai trabalhar, eu tenho que ficar com meus netos. Legal, não tem problema nenhum. Mas você tem que falar para sua filha que uma tarde, uma vez no mês, uma vez a cada 3, 4 meses, você vai ter que ir no médico. Ou leva a criança, você vai ter que colher um exame. Porque se você não estiver bem, se você adoecer, literalmente, você não vai ficar com ela, com seu neto, nem 1, nem 2, nem 3, nem nenhum dia. Né? Então, essas reflexões, a gente tem que começar a entender e incorporar elas. Né? E não achar que nada vai acontecer. Né? Não, mas isso é besteira. Não é besteira, não. Eu tô com os exames lá na minha... Mas eu já cheguei em casa e meu marido já vai assim, você ouviu, né? Ele vai falar, certeza. Aí não tem jeito. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre muito bom ter você. Ouvir, né, assim, você enquanto médico, você passa as informações muito claramente, de uma maneira assim que a gente consegue entender, perceber e se preocupar no sentido assim de alerta mesmo. Sim, então, sim. Muito obrigada pela eu participação. Que agradeço. Volte sempre. Não, pode convidar que eu estou aqui.
Tá sempre convidada. E se cuidem, pessoal, se cuide. A vida é muito boa para ser vivida da melhor maneira possível. A gente hoje tem uma, né, uma longevidade maior, mas que essa longevidade ela seja, né, com a qualidade de vida, que a gente possa andar, mesmo com a dor no joelho, que vem a artrose, mas que a gente ande, que a gente vai, né, poder aproveitar a família das menores coisas, mas para isso a gente tem que se cuidar. Isso. E você, meu amigo, minha amiga, roteiro que estão aí, acredito que todos, né, ouviram e vão ouvir. Ouçam sempre esse episódio, né, sempre que possível, dá lá uma resgatada, uma escutada. É bom a gente sempre estar revivendo isso. Seja preventivo, cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde financeira, saúde espiritual, seja ela qual crença você tiver. Tudo isso serve aí para dar esse embasamento para a gente encarar os desafios e as grandezas da vida, né? Então, para a gente até curtir a vida, a gente tem que estar bem, como a doutora falou. Então, sejam preventivos, cuidem do seu maior bem, se amem, para vocês estarem presentes para quem vocês amam. Então, esse é o recado desse episódio. Um forte abraço para todos e até o próximo episódio.